Olá, meus amados, queridos irmãos, meus amigos, muito bom dia para você, graça e paz. Estamos juntos aqui mais uma vez com a nossa porção diária da palavra. E eu quero então desejar a você um dia abençoado, que seja frutífero, que você alcance os seus objetivos, que você tenha condição de concretizar os seus planos para hoje, na dinâmica da sua vida e da sua família, E assim nós vamos seguindo na dependência e na confiança de Deus. É importante. Esta semana temos meditado sobre os últimos dias, aquele período que antecede a vinda de Jesus Cristo, com as suas mais diferentes situações, e a palavra de Deus então descreve o que vai acontecer. É importante nós estarmos atentos, porque é necessário que estejamos preparados, A palavra de Deus, ela nos ajuda, ela nos auxilia para estarmos preparados para esse grande dia ou esse momento, Assim, então, hoje eu quero ler com você a segunda carta de Pedro, capítulo 3, a partir do verso 10 ao 14. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia, os céus passarão com grande estrondo e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos, os elementos se derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, amados, esperando estas coisas, esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. Amém. Palavra de Deus para nós de forma tão clara, objetiva, sobre o acontecimento dos últimos dias. Como é importante nós estarmos atentos àquilo que a palavra de Deus revela. O apóstolo Pedro, então, está combatendo os desvios doutrinários, teológicos, os erros de interpretação, a distorção da palavra de Deus. Veja que naquele primeiro século já estava acontecendo isso com os falsos mestres. Eles estavam inseridos na dinâmica, na comunidade cristã, e a partir dali estavam ensinando heresias, desvirtuando o povo, transmitindo ensinamentos falsos. E assim, então, a segunda carta, ela tem o objetivo de combater os erros doutrinários, combater as heresias e que estavam dentro da igreja. A primeira carta é uma mensagem de encorajamento para o povo de Deus que estava sendo perseguido pelo Império Romano, autoridades judaicas. Então, a primeira carta é uma mensagem interessada à perseguição de fora. E agora a segunda carta é o combate do erro que estava dentro da igreja. E as pessoas estavam dizendo, quando será a vinda do Senhor? E tudo acontece, tudo continua da mesma forma, nada mudou desde o início da história da humanidade, Nossos pais, nossos antepassados, todas as coisas continuam da mesma forma. E aí então estão zombando, estão ridicularizando, escarnecendo, e a partir de tudo isso que nós vamos encontrar é que o apóstolo Pedro então fundamenta a respeito da promessa de Deus, da sua vinda e dos acontecimentos daqueles últimos dias. É importante nós percebermos que a palavra diz que os elementos ardendo se dissolverão. Nós já temos a palavra de Jesus dizendo que o sol escurecerá, a lua não dará sua luz e as estrelas cairão do céu. Então, os poderes dos céus serão abalados. E agora, o apóstolo Pedro está dizendo também, inspirado pelo Espírito Santo, que os elementos se dissolverão, ardendo se dissolverão. Tudo isso será desfeito. E assim, ele aponta para o novo céu e para a nova terra, nos quais habita a justiça, onde nós vamos poder experimentar o reino eterno do Senhor, que está prometido a todo aquele que crê. Também, o texto diz que devemos ser pessoas, uma vez que nós conhecemos, uma vez que já sabemos o que vai acontecer, ele diz, que qualidade de vida que vocês precisam ter, que pessoas
excelentes que vocês, na verdade, necessitam ser. Como que vocês devem viver? E ele fala de maneira santa, piedosa, justa, aguardando e apressando o dia do Senhor. Como que eu e você podemos apressar o dia do Senhor? Você já pensou nisso? Nós apressamos o dia do Senhor quando nós falamos de Jesus, falamos da salvação, compartilhamos o plano de Deus de salvar o homem para que ele se arrependa dos seus pecados. Então, a palavra diz claramente para nós que o evangelho do reino será pregado em todas as nações, em testemunho a todas as pessoas, e então virá o fim. Então eu e você, ou a igreja do Senhor, apressa o dia do Senhor quando ela proclama o evangelho e anuncia a mensagem a todas as pessoas em todos os lugares. Mas o texto continua dizendo para nós que devemos manter a nossa firmeza, devemos nos esforçar na maneira de viver de maneira santa, justa e piedosa. Assim, então, para que o Senhor nos encontre, e ele vai descrever como o Senhor deve, então, nos encontrar. De forma, no versículo 14, ele vai declarar para que o Senhor os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. Como que o ser humano pode ter paz? Não é a paz de ausência de guerra, de conflito, de dificuldade. Não é a paz que muitas vezes motivada por tantos fatores, às vezes políticos, financeiros, mas é a paz proveniente da pessoa de Jesus. É a paz da justificação. É a paz do perdão dos pecados. É a paz da reconciliação com Deus. Você já tem essa paz? Só pode ter na pessoa de Jesus. Então, que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor Deus, nós agradecemos pelo dia de hoje, agradecemos pelo descanso que tivemos na noite e obrigado, Deus, por viver mais um dia. Ó Deus, nos ajude na preparação, Deus, a estarmos neste dia preparados para o Senhor, vivendo para o Senhor. Deus, seja conosco em tudo quanto fizermos. Abençoa os meus irmãos, ó Deus. Existem pessoas que estão enfermas, acamadas, hospitalizadas, alguns que passam pela cirurgia, outros que estão recuperando de cirurgia. Ó Deus, alguns que estão precisando, Deus, de solução, Deus, de problemas e muitas vezes de conflitos que estão na própria casa, no casamento. Ó Deus, que o Senhor esteja abençoando cada um, Senhor. Dá, Senhor, a orientação, dá a direção, dá a solução. Abençoa o teu povo, Deus, eu te peço. Eu te peço, Deus, por favor, abençoa o teu povo, seja conosco neste dia, no nome de Jesus é que oramos. Amém. Um dia de paz para você, um grande abraço e até amanhã, se Deus permitir.